Olá, bom dia. Novamente estamos aqui para trazer a palavra do Senhor, que é conforto para o nosso coração, ler a Bíblia, meditar sobre a palavra de Deus. E nesta manhã eu quero trazer uma palavra sobre um texto que provavelmente é um dos mais conhecidos, se não for do mais conhecido na história da humanidade. O Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. Esse texto, ele já foi lido em todas as línguas. As criancinhas, né, eu lembro, pequeno, eu já sabia desse salmo, porque nossos pais nos ensinavam, falavam sobre esse salmo, nas escolinhas, né, desde jovem, desde pequenininho, nós somos apresentados a esse salmo. E hoje eu quero meditar sobre esse salmo. Nós vamos lendo versículo por versículo, eu quero fazer uns comentários, e espero que essa palavra venha te abençoar. Salmo 23, na parte A do versículo 1, está escrito assim: O Senhor é meu pastor. E aí, é a primeira meditação que eu quero trazer para nós refletirmos. De que Senhor o salmista estava falando? Como vocês todos sabem, quem escreveu esse salmo foi Davi. De quem Davi estava falando? Davi acreditava em um único Deus poderoso, o único Deus com D maiúsculo, Criador de todas as coisas. Era nesse Deus que Davi botava sua fé. Mas também Davi acreditava na Trindade. Aí você pode questionar assim, Davi acreditava na Trindade? O que é a Trindade? A Trindade são três deuses diferentes? Não. Ele acreditava em um único Deus. Em três personalidades distintas, mas em uma só unidade. Isso é a Trindade que a Bíblia nos apresenta. E aí eu quero dar início a esse salmo para a gente, com essa pergunta, de quem Davi estava falando? Será que era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Porque é nessa Trindade que Davi acreditava. Aí as pessoas perguntam assim, mas como assim? Se então são três deuses, então Davi, ele não era um politeísta, ele era um homem que acreditava em vários deuses. Será que era isso? Não, Davi acreditava em um único Deus, em um único pastor, em personalidade diferente, mas de uma mesma essência. Isso é a Trindade. Para a gente dar um exemplo disso, o que é a Trindade, eu quero citar alguns exemplos básicos aqui para você entender o que é a Trindade, que é unidade na diversidade. Quando a gente fala de tempo, nós pensamos em três coisas: passado, presente e futuro. O passado é o passado, o presente é o presente, o futuro é o futuro. Mas os três são um só tempo. Quando nós falamos de matéria, a matéria tem três estados: sólido, líquido e gasoso. Mas é a mesma matéria. Um exemplo simples para você entender o que é Deus trino, mas um único Deus. Quando nós falamos do espaço, o espaço tem largura, altura e profundidade. Mas somente um espaço. Eu gosto, quando eu falo nesse tema sobre unidade da diversidade, eu gosto de dar um exemplo mais simples ainda. A massa de concreto que um pedreiro faz. Quando o pedreiro vai preparar a massa, ele tem ali três ingredientes, três materiais. Ele tem o quê? Ele tem a areia, ele tem o cimento e ele tem a água. Ali, quando está separado, são materiais separados. A água está separada, o cimento está separado e a areia está separada. Mas quando ele mistura esses três produtos, se torna uma massa única, uniforme. E você não tem como distinguir quem é quem ali. É um exemplo simples, mas para você entender o que é Trindade, o que é unidade na diversidade. Por que eu estou fazendo toda essa introdução? Porque a quem que Davi estava se referindo ali? O Senhor é o meu pastor. Para a gente tirar essa dúvida de a quem Davi estava referindo ali, quando Jesus estava com seus discípulos aqui na terra, o que ele falou? Eu sou o bom pastor. Está lá no livro de João. Ele foi enfático em falar isso. Eu sou o bom pastor. Era esse Jesus que Davi estava referindo, não a Deus Pai, a Deus Filho, Jesus Cristo. Jesus foi bem claro, eu sou o bom pastor, está lá em João capítulo 10. O Salmo 110, para você ver como Davi acreditava, 110 versículo 1, como Davi acreditava nessa unidade na diversidade,
Quando Jesus citou esse salmo para aqueles fariseus, que religiosos, que falavam, você não pode ter dois deuses. Isso é impossível ter dois deuses. É isso que eles falavam. Por isso que eles ficavam bravos com Jesus. Não pode ter Deus Pai e você está aqui na terra e falar que é Deus. Era isso que era a braveza dos fariseus com Jesus. Aí Jesus falou assim, então não pode ter dois deuses? Não. Então por que Davi escreveu o Salmo 110, no versículo 1, que está escrito assim, diz o Senhor a meu Senhor. E quando você vai no original da língua hebraica, Senhor e o Senhor é a mesma natureza, é a mesma importância. Diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu coloque todos os inimigos debaixo dos meus pés. É o que está escrito no Salmo 110, versículo 1. E a Bíblia diz que quando os fariseus e religiosos foram questionados por Jesus sobre esse salmo, eles não souberam responder, porque ali claramente estava dois deuses, Deus Pai e Deus Filho. Então a gente começar a entender a importância do salmo, é você entender que Davi, antes de Jesus ter vindo aqui na terra, estava se referindo a Jesus. Ele estava falando, Jesus, trocar a palavra do Senhor, Jesus é meu bom pastor. É isso que Davi estava falando. Esse é o primeiro ponto. Agora vamos meditando mais sobre esse salmo. Versículo 1 a 3. Agora vou ler ele completo. Davi diz o seguinte, o Senhor é meu pastor e de nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a água tranquilas. Restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. O que Davi estava querendo nos ensinar com esses 3 primeiros versículos? Que a vida de Davi e os seus caminhos era guiada por esse pastor, que ele falou lá no princípio, no princípio do versículo 1, o Senhor meu pastor. Ele estava falando isso não de uma forma genérica, porque tem muitas pessoas que falam assim, Jesus é meu pastor, Jesus é meu Senhor, mas você não confia nos caminhos dele, você não confia na direção dele. Davi estava falando, o Senhor é meu pastor, nada terei falta. Isso aí é sustento que esse pastor dava para ele. Em verdes pastagens me faz repousar. O que Davi estava falando? Eu sei que ele vai me levar para um caminho que vai me conduzir aonde tem coisas boas, é isso que Davi está falando, e me conduz à água tranquila, aonde que eu vou saciar minha sede, é isso que Davi estava falando, e Davi diz assim, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça. O que Davi estava dizendo claramente para nós, que é muito importante? A vida dos caminhos de Davi era conduzida por esse bom pastor. Ele confiava nele. E é isto que está escrito lá também em João 10, no versículo 27, quando Jesus fala assim, as minhas ovelhas me ouvem, eu as conheço e elas me seguem. Uma ovelha, amados, ela não faz nada sem a voz do pastor, sem o pastor indicar o caminho, sem o pastor mostrar para ela para onde que ela vai encontrar pastagem. Esta é outra pergunta que eu quero fazer para vocês que estão me ouvindo. Você fala que é um cristão, que acredita em Deus, que acredita em Jesus Cristo, e você segue somente a voz dele? Ou você segue a voz de alguém, de pastor, não estou falando disso, de pastor, padre. Claro que você tem que respeitar pastor, tem que respeitar padre, toda autoridade religiosa, mas ele não é o seu bom pastor, ele é seu líder religioso. O seu bom pastor é Jesus, é o único. Não existe, Davi não tinha dúvida disso, que Jesus era o único bom pastor dele. Eu quero ilustrar isso. Há pouco tempo, nós estávamos na igreja que eu congrego, nós estávamos falando sobre esse salmo, e alguém mostrou um vídeo tão bonito lá, que vai retratar essa certeza de Davi em relação a Jesus, ao bom pastor dele. E ali estava aquele punhado de ovelhas mais distantes, e aí fizeram uma experiência. Chegava mulher com voz bonita, gritar e chamava aquelas ovelhas, gritava, as ovelhas, era como se ninguém não tivesse ouvindo a voz nenhuma. Chegavam homens de voz poderosa, gritavam com aquelas ovelhas para ver se aquelas ovelhas atendiam, as ovelhas continuavam pastando tranquilamente. E várias pessoas foram chegando ali de longe, numa certa distância, chamando com as ovelhas ficavam quietinhas. E de repente chega o pastor daquela ovelha. Ela não grita muito, ela não fala muito alto, ela só fala, faz se conhecer sua voz, aquela ovelha. E as ovelhas, na mesma hora, param de fazer o que elas estavam fazendo. Levantam suas cabeças e vêm atrás da voz daquele pastor. Você entendeu, meu amado? Que é o que você falar que Jesus é seu bom pastor? É isto. É você entender que ele é a única voz que vai te guiar a pastos verdejantes. E por que Davi tinha essa certeza? Por que Davi confiava tanto nisso? Ele nos dá alguma luz. Davi também escreveu o Salmo 119. E todo mundo conhece esse versículo do Salmo 119, versículo 105.
lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Isso foi Davi que escreveu. Então a ovelha conhece somente uma voz, só do seu pastor. Tem muitas vozes, meu amigo, a gente sabe disso, que a religião tem muitas vozes. Ah, Edmilson, mas a religião é tão confusa. Sim, onde que tem um homem, você tem confusão. Mas você entenda uma coisa, tem 30 anos que eu sou convertido, que eu ando na presença do Senhor. Eu já fui decepcionado com pessoas, porque são falhas, como eu, que também já falei. Eu decepcionei muitas vezes com pessoas, decepcionei comigo mesmo, mas eu nunca decepcionei com meu pastor. Eu nunca fui enganado pela sua palavra. E é isso que também tem que acontecer com você. Terceiro ponto que eu quero chamar a atenção nesse salmo, e nós vamos pular cá para o versículo 4. Vão acompanhando comigo. Texto, versículo por versículo do salmo. Diz assim o versículo 4. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e de morte, eu não temerei perigo algum, pois tu está comigo. A tua vara e teu cajado me protege. Que lição bonita. Qual outra lição que Davi quer nos ensinar? Mas eu quero só fazer uma parte aqui. Quem estava falando isso é Davi, que foi um pastor de ovelha. Então ele, naquele trabalho dele, naquela lida dele com essas ovelhas, ele, como um bom pastor que ele era, e as ovelhas confiavam nele, ele pensou em Deus. E aí ele trocou as ovelhas, ele se colocou no lugar daquela ovelha, todo o cuidado que ele tinha para as ovelhas. Então é muito interessante porque Davi sabia do que ele estava falando. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Ele diz assim no versículo 4. A ovelha, mesmo quando eu andar por um vale, estou repetindo de novo só para a gente pegar de novo o fio da meada. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. O que ele quer nos ensinar com essa lição, Davi? A ovelha sabe, ela percebe, ela entende que existem caminhos difíceis, que existem perigos. Davi sabia que as ovelhas tinham perigo, elas pressentiam o perigo dos lobos, dos animais. Ela pressentia quando ela estava andando num lugar perigoso. Ela pressentia isso tudo, mas ela confiava no pastor, que o pastor ia guiar ela, ia levar ela, mesmo que ela andasse em caminhos difíceis. Mesmo nós sabemos que para encontrar as pastagens naquela região, tinha que andar em lugares íngremes, estreitos, onde o abismo lá embaixo estava, mas elas confiavam no seu pastor. Ela fala, eu sei que para mim chegar a águas verdejantes, a campos verdejantes, é um lugar de água cristalina, vai ter lugares difíceis, mas o meu pastor, eu confio nele e ele vai me guiar. Amém? Então essa é outra reflexão que eu quero trazer para nós. Nós vamos passar por caminho difícil, mas nós vamos chegar num caminho bom, porque o nosso bom pastor está conosco. Quinto ponto que eu quero chamar a nossa atenção sobre esse salmo, muito importante também. Diz assim no versículo 5, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras. Não, só a primeira parte do versículo primeiro. Aqui tem duas partes desse versículo que eu quero chamar a atenção. Primeira parte, preparas um caminho para mim à vista dos meus inimigos. Está na parte A, primeira parte do versículo. O que Davi quis dizer com isso? A ovelha sabe que não tem como, eu falei dos perigos lá, que ela não tem como fugir dos lobos, dos animais que querem comer a sua carne, que querem destruir a vida delas. Ela sabe que não tem como. Por que não tem como? Porque isto é a natureza, o mundo é assim. E aí vão levar para nós. Aí, às vezes a gente pensa que vai ser cristão, que tudo vai ficar bem, que não vão ter mais luta. Não, temos sim. Nós temos luta sim, porque o inimigo está aí. Porque o mundo está aí. Ele quer nos destruir. E é por isso que a Bíblia diz, meu filhinho, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Então, nesse mundo, nós vamos, de todas as formas, ser atacados por esses inimigos. Nós sabemos que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então isso não tem como fugir disso. E a ovelha sabia disso, que os lobos estavam ao redor. E muitas vezes nós sabemos que o inimigo, o diabo, usa pessoas para nos machucar, tentar nos destruir. Nós sabemos disso. E a ovelha também sabe. Por isso que ela diz, prepara um banquete para mim. Olha que palavra. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Como, Senhor? Não tem como eu escapar desses inimigos? Que o Senhor, eu vou ficar tranquilo, porque o Senhor vai me guardar dele. É isso que Davi estava falando.
E Jesus foi muito bem claro para falar, retratar essa mensagem. Em João 16, no versículo 33, ele diz: no mundo tereis aflições. Mas olha a tranquilidade dessa ovelha, porque ela sabia que ela podia, os inimigos podiam estar todo ao redor. Os lobos estavam tudo ao redor ali. As hienas, os leões, estava tudo ao redor ali. Mas qual era a tranquilidade? Ela estava alimentando tranquila naquela pastagem. A pastagem estava ali, a água estava ali, a água cristalina, e ela estava tranquila, porque o bom pastor estava cuidando delas. Nós vamos comer em paz, mesmo diante de todo inimigo. É isso que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas não precisa ficar preocupado. Vocês vão passar por provações, mas eu estarei contigo e eu venci o mundo. A parte B do versículo, muito bacana também. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. O que quer dizer isso para nós? O que essa mensagem, o que Davi estava querendo dizer? Que mesmo o pastor guardando ela, guiando elas para passo reverdejante, a vida ia, no percurso das suas vidas, elas iam ser feridas. Que às vezes mesmo o pastor guiando elas tropeçavam, elas machucavam. Isso é a nossa vida. Mesmo nós estando com o Senhor, de vez em quando nós falhamos e as feridas vão acontecendo. Mesmo que não sejam nós os causadores, as pessoas próximas a nós nos ferem. E essas feridas, elas vão nos marcando. Vai causando feridas em nós. E a ovelha também era assim. Apesar do cuidado do pastor, elas tinham ferida. E o que o pastor usava para cuidar dessas feridas? Olha que coisa mais interessante. Ungindo a minha cabeça com óleo. Nós sabemos que o óleo representa quem? A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Nós podemos falar que temos Jesus, mas não podemos falar que nós não vamos sofrer cicatrizes aqui nesse mundo. Um ente querido que morre, uma traição, um erro de nós próprios. Às vezes Deus manda a gente fazer uma coisa e faz outra e depois nós erramos e aquilo nos machuca. Várias coisas que você pode imaginar. Isso são feridas. E quem cuida dessas feridas? Jesus foi muito bem claro quando ele fala lá em João 14 que ele ia para o Pai e ele fala assim: não vos deixarei órfãos. Aleluia. Deixarei com vós o Consolador. O Espírito Santo. Ele cuidará de vós. Jesus não está aqui, ele está à direita do Pai, na destra do Pai. Claro que ele está aqui porque ele é Deus, ele é onipresente, mas não é isso que eu estou dizendo. Mas ele deixou alguém para cuidar de nós, para sarar nossas feridas. Unge a minha cabeça com óleo. E a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Muitas pessoas dizem: Edmilson, mas o que eu faço para ter o Espírito Santo? É simples. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouviste o evangelho da vossa salvação. É isso que eu estou falando hoje, é o evangelho. E tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. É ele que nos sela e é ele que cura nossas feridas, que nós vamos ter ao longo de nossa vida. Que verdade bonita nesse salmo, né? Mas essa verdade. E eu quero encerrar meditando sobre o último versículo, que diz assim: eu sei que bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Qual é a mensagem gloriosa e final? Por isso esse que é o salmo mais... É o texto mais lido na face da humanidade, da terra aqui. É o Salmo 23, juntamente com o Salmo 91, que todo mundo gosta, até deixa a Bíblia aberta na sua casa, né? O Salmo 91, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Esse também. Olha que fechamento desse salmo, olha que obra de arte. E a gente passa desapercebido quando a gente não presta atenção. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Qual que é a conclusão final que Davi quer nos ensinar com esse texto tão bonito, essa inspiração tão bonita que ele teve de Deus, da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo? O que ele está querendo nos ensinar? Que aí eu quero chegar a uma reflexão de ovelha. Para que a ovelha serve? Qual é o papel da ovelha? Davi se colocou como se fosse ovelha e Jesus fosse o pastor. Uma ovelha, ela é amável. Uma ovelha é sensível. Uma ovelha é dócil. Uma ovelha é obediente. Ela é maleável. Ela não é turrona como bode, como cabrito que se esperneia. E assim nós devemos ser. Assim nós devemos confiar nesse pastor. E o que o texto está querendo dizer para nós aqui? Que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. O que quer dizer isto? Edmilson, mas eu vou morrer, eu vou ficar velho. Sim, vai acontecer com você e comigo.
Mas olha o que Davi fala: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Aquele que segue esse bom pastor, mesmo que ele morra, ele viverá, porque Jesus é a ressurreição. O nosso bom pastor nos dá vida eterna. A bondade e a misericórdia dele não acontecerá só aqui nessa terra, mas principalmente na eternidade, meu irmão. Se você for uma ovelha, não bode que parece ovelha, mas ovelha com essas características que eu passei para você aqui. É eternidade. E o Davi conclui o final do salmo, e voltarei à casa do Senhor. Sempre nós estaremos com ele. Aqui nessa terra, o bom pastor está conosco e na eternidade. Amém? Então é essa mensagem do Salmo 23 que eu queria trazer para nós essa manhã, e espero que ela tenha te abençoado, irmão. Nós temos que meditar mais na palavra de Deus e ver que coisas grandes. Por isso é que esse salmo é tão lido. Que quando a gente começa a esmiuçar as suas linhas, a gente vê coisas grandes. Eu sei que eu falei muita coisa aqui, mas tem muito mais coisa ainda que muitos pregadores falaram, e ainda Deus vai levantar outros que irá falar muito mais coisa ainda. E eu encerro esse texto, essa mensagem, pulando para confirmar esse final do Salmo 23, quando ele diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias de minha vida. E eu falei que esses todos os dias da nossa vida não é só aqui. Porque nós não vamos morrer. Quando a gente sai desse corpo aqui, é a nossa casa terrena que vai ficar na sepultura. Mas nosso espírito vai ficar com o Senhor. Então está falando de eternidade. E olha o que Jesus falou nas últimas palavras. Está lá no livro de Mateus, eu quero ler para a gente encerrar. Mateus capítulo 28, no versículo 19 e 20. São os últimos 2 versículos do livro de Mateus. Quando Jesus dá a última palavra para os seus discípulos, ele fala assim: então Jesus aproximou-se de quem? Dos discípulos, das ovelhas. E Jesus disse a seguinte palavra: foi-me dada toda a autoridade, eu venci a morte. Não está escrito eu venci a morte, eu que estou aqui parafraseando, acrescentando. Foi-me dado toda a autoridade no céu e da terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aí estão as 3 pessoas da Trindade. Eu falei das características das ovelhas. E agora eu vou falar da finalidade das ovelhas. Para que uma ovelha serve? A ovelha serve para suprir necessidades com a sua lã, com o alimento que ela produz. E principalmente, a ovelha serve para gerar outras ovelhas. Aqueles discípulos a quem Jesus falou essa palavra, está gerando ovelhas desde aquela ocasião. Ovelhas perseguidas, ovelhas combatidas, tentaram queimar a Bíblia, tentaram falar que a palavra de Deus não ia prevalecer, ateus fizeram isso, e até hoje o bom pastor tem mudado a história de muita gente, de muitas pessoas. Porque o bom pastor, ele é Deus, ele é Jesus Cristo. Então, vamos cumprir a nossa finalidade. Para isso nós somos chamados como discípulos de Jesus, para ser amáveis, para ser bondosos, para ser sensíveis à voz do Senhor, do pastor, para ser dócil. A ovelha não guarda raiva, para perdoar. E vamos cumprir a missão, gerar mais ovelhas. Ovelhas geram ovelhas. Às vezes o mal do cristianismo, entre aspas, ao longo da história, é porque ele cometeu atrocidades em nome desse bom pastor. Estava seguindo outros pastores que não eram esse bom pastor e cometendo atrocidades. Mas quando nós ouvimos somente a voz do Senhor, nós nos tornamos ovelhas. E ovelha gera ovelha. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Essa é a mensagem de hoje. E até uma próxima oportunidade. E não se esquecendo, se você quiser, é um canal, eu estou começando agora, nem sei como fazer isso, mas inscreva-se aí, que assim que eu tiver a mensagem, eu vou estar enviando para você. Dê seu joinha se você gostou da mensagem. Dê seu dislike se você não gostou. Independente se você não gostou ou não gostou, se você tem alguma crítica, a crítica é sempre bem-vinda. Faça essa crítica, me ajude a melhorar. E que Deus te abençoe, fique com Deus. Até a próxima oportunidade.